Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja abundante sobre as nossas vidas. O texto para a nossa reflexão essa noite se encontra em Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. Abra a sua Bíblia e acompanhe comigo na leitura. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O tema para a nossa reflexão essa noite é: nada temerei. Nada temerei diante das circunstâncias que temos vivido. Essa palavra é oportuna para a nossa vida. Então eu tenho algumas perguntas para fazer para você, meu irmão, aqui no início. O que está causando temor em seu coração? O que está tentando roubar a sua paz? O que está afligindo sua alma? Quais são as tempestades que você está enfrentando? Como você está enfrentando essa crise? A palavra do Senhor para você hoje é: não tenha medo. Você sabia que este é o mandamento mais repetido na Bíblia? Não tenha medo. Mais de 300 vezes Deus ordena ao seu povo a não ter medo. Por quê? Porque Deus sabe muito bem que o medo, além de roubar a nossa paz, ele tem uma capacidade enorme de nos paralisar. Os discípulos de Jesus também enfrentaram seus momentos de medo. Eles estavam atravessando o mar da Galileia quando foram surpreendidos por uma grande tempestade. Meus queridos, as tempestades da vida, elas são inevitáveis, inesperadas, e muitas vezes nós não conseguimos administrar. Os discípulos, eles tentaram em vão superar a força do vento e a fúria do mar. O barco já estava se enchendo de água e os discípulos estavam se enchendo de medo. Nesse momento, então, eles clamaram a Jesus: Mestre, não te importa que morramos? Jesus então repreendeu o vento e o mar e disse para os discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Queridos, os discípulos falharam no teste prático e revelaram medo e não fé. E uma coisa é certa: onde o medo prevalece, a fé desaparece. Ficamos com medo porque duvidamos que Deus está no controle de nossas vidas. Enchemos nossa alma de pavor porque pensamos que as coisas estão fora do controle. Então, querido, refletindo sobre o texto, nós perguntamos: por que os discípulos não deveriam temer, uma vez que o Senhor Jesus Cristo os repreendeu? Por que os discípulos não deveriam temer? Os discípulos não deviam temer por causa da promessa de Jesus.
Esse é o primeiro ponto que estaremos abordando. Os discípulos não deviam temer por causa da promessa de Jesus. Veja só o versículo 35. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Jesus havia empenhado a sua palavra aos discípulos. Passemos para a outra margem, vamos para o outro lado. O destino dos discípulos não era o fundo do mar, mas a outra margem do mar. Quando Jesus Cristo promete, queridos, ele cumpre. Quando ele dá uma ordem, nada pode impedir que a sua vontade seja feita. O Senhor vela pela sua palavra para cumpri-la. Quando ele fala, ele cumpre. A Bíblia confirma isso. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse, e está lá em Mateus capítulo 24, 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Isaías capítulo 40, versículo 8 diz também: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Então, quando você for surpreendido pela tempestade e ela causar medo em seu coração, agarre-se às promessas de Jesus. Quando as pessoas disserem a você que a situação está perdida e que não existe mais solução, creia na promessa de Jesus. Em segundo lugar, os discípulos não deviam temer por causa da presença de Jesus. Veja bem, versículo 36. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. O fato de Jesus estar conosco, meus irmãos, não nos poupa de certas tempestades. No entanto, é a presença de Jesus que nos livra do temor da tempestade. Aquele barco estava sendo sacudido pelos ventos contrários, não poderia afundar o barco que levava Jesus. Não poderia naufragar o barco que transportava o Criador do universo, o sustentador da vida, aquele que controla as leis da própria natureza. Desta forma, o temor dos discípulos era infundado, porque Jesus Cristo estava com eles. E aí, meus queridos, nós também temos a promessa da companhia permanente de Jesus Cristo conosco. E então, quando enfrentamos as tempestades, as lutas, as dificuldades, as tribulações, nós podemos viver na certeza de que o Senhor Jesus Cristo está conosco, porque Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Na jornada da vida, nós enfrentamos mares revoltos, ventos contrários, perigos de toda sorte, mas não precisamos temer, pois Jesus está conosco. Ele não nos prometeu ausência de luta, mas a vitória é certa, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores e nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus Cristo não nos prometeu uma caminhada fácil, mas Ele prometeu companhia permanente. Eis que estou convosco todos os dias. As tempestades virão, podem ser maiores do que as nossas forças, podem desafiar a nossa resistência, podem tirar o leme de nossas mãos, podem causar temor em nosso coração, mas o Senhor dos céus e da terra nos prometeu estar conosco
todos os dias. Então, querido, creia que Jesus está presente na sua vida e creia nas promessas do Senhor. A sua presença em nossas vidas faz toda a diferença. Em terceiro lugar, os discípulos não deviam temer por causa da paz de Jesus. Vejam só, os versículos 37 e 38. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Enquanto a tempestade rugia com toda fúria, Jesus Cristo estava dormindo. Jesus dormia não porque desconhecia o perigo, mas porque ele confiava na providência e no cuidado do Pai. Isto, queridos, é paz no vale. Isto é paz em dias de aflições. Isso é paz em tempos de tormenta. Nosso coração se enche de medo na tempestade, porque se esvazia de fé. Ficamos alarmados, porque duvidamos que Deus está no controle quando a tempestade chega, quando o problema se instala. Queridos, nós precisamos aprender a descansar na tempestade, sabendo que, ainda que a situação esteja fora do nosso controle, está rigorosamente debaixo do controle do Senhor Jesus Cristo. As tempestades da vida podem nos abalar, mas não abalam o Senhor Jesus. Para Jesus não há causa perdida e nem problema insolúvel. Então, mesmo que você esteja no fundo do poço, no fim da linha e tenha chegado a um estado de completo esgotamento, Jesus pode e quer colocá-lo de pé e fazer um milagre. Por isso mesmo ele disse aos seus discípulos: deixo a vocês a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá, não se turbe o coração de vocês, ou não fique com o coração de vocês perturbado, atemorizado. Creia em Deus, creia também em mim. São palavras do Senhor Jesus Cristo. E em último lugar, os discípulos não deviam temer por causa do poder de Jesus. O versículo 39 diz: ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Aquele que estava no barco com os discípulos é o Criador da natureza. As leis da natureza estão em suas mãos. Ele controla o universo. A natureza ouve a sua voz e o obedece. A Bíblia diz que Jesus Cristo repreendeu o vento e o mar e fez-se grande bonança. O vento e o mar que nos ameaçam estão debaixo do seu poder. Servimos a um Senhor que tem todo o poder e autoridade no céu e na terra. Ele trabalha em nosso favor, somos dele, ele cuida de nós. Por toda a Bíblia vemos Jesus revelando o seu poder. Jesus revela o seu poder sobre a natureza, acalmando o mar. Jesus revela o seu poder sobre os demônios. Ele revela o seu poder libertando o gadareno endemoniado. Jesus revela o seu poder sobre a enfermidade, curando a mulher hemorrágica que sofria dessa hemorragia por cerca de 12 anos. Jesus Cristo revela o seu poder sobre a morte, ressuscitando a filha de Jairo.
Jesus tem poder para repreender os problemas que nos atacam, a enfermidade que nos assola, a crise que nos cerca, as aflições que nos oprimem. O Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o nosso defensor, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Então não precisamos ter medo de ninguém. Não precisamos temer porque o Todo-Poderoso está conosco. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E aí, concluindo, fé e não medo deve ser o estandarte da nossa vida. Se olharmos para as circunstâncias ao nosso redor, nós seremos dominados pelo medo. Mas se olharmos firmemente para Jesus, teremos fé para triunfar nas tempestades. Se formos dominados pelo medo, naufragaremos, mas se prosseguirmos com fé, com os olhos fitos em Jesus, triunfaremos. Os discípulos não deveriam temer, e nós também não devemos temer. Por quê? Por causa da promessa de Jesus. Quando Jesus promete, ele cumpre. Quando ele dá uma ordem, nada pode impedir que a sua vontade seja feita. Como nós vimos, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, disse Jesus. Segundo, por causa da presença de Jesus, nós não devemos temer. O fato de Jesus estar conosco não nos poupa de certas tempestades. No entanto, é a presença de Jesus que nos livra do temor da tempestade. E ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Terceiro, não devemos temer por causa da paz de Jesus. Onde Jesus se faz presente, há paz. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Devemos confiar no cuidado do Senhor. E em quarto, devemos confiar no Senhor Jesus Cristo, não devemos temer por causa do poder de Jesus. A natureza ouve a sua voz e o obedece. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Meu querido, tudo está sob o controle do Senhor. Não há o que temer. E é nessa confiança que podemos cantar com alegria o hino: Mestre, o mar se revolta e as ondas o dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai. Que Deus assim nos abençoe e aplique a mensagem da sua palavra aos nossos corações. Amém.